sua preocupação não era apenas uma preocupação aparente ou terrestre, ou humana. A sua preocupação, o seu desejo maior era ter a presença de Deus em sua vida e no meio do povo de Israel, no meio do povo de Deus. Era trazer a essência, era trazer o supremo, era trazer o sobrenatural, era trazer o espiritual, era trazer o celeste, era trazer aquilo que vinha do alto para a terra, que dinheiro não compra, que homem não faz, que ninguém pode dar, senão a não ser o próprio Deus, agindo de uma maneira extraordinária na vida do homem. Aleluia. E me chama a atenção então que Davi, quando ele teve esse desejo, aqui no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 13, nos diz, no versículo 1 e no verso 2, que Davi então ajuntou o conselho dos capitães, dos milhares. Então ele ajuntou os príncipes, ele ajuntou as autoridades daquela época, os seus, entre aspas, amigos, coligados, companheiros, e ele então pediu um conselho, e ele perguntou a eles o que eles achavam, se isso seria bom trazer a arca de volta a Jerusalém. Mas me chama a atenção que Davi, ele teve uma boa intenção, ele teve um desejo amável, ele teve um desejo que verdadeiramente agradava ao Pai, o desejo de trazer a sua presença ao seu povo, o desejo de trazer a sua presença à sua nação escolhida. Mas acontece que Davi foi pegar conselho com pessoas, com seres humanos, com homens, e ele esqueceu que a primazia tem que ser primeiro de Deus. Oh, Nabaia Sol de Candarabachai. Quantos de nós temos atitudes para tomar, temos decisões para tomar, e ao invés de falar com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores, buscamos primeiro as autoridades da terra, buscamos primeiro aqueles que estão ao nosso redor, buscamos primeiro até mesmo o nosso pai ou a nossa mãe, que quem sabe ainda hoje ainda está tomando um passe no centro espírita, ainda está, quem sabe, buscando caminhos tortuosos, ainda está, quem sabe, adorando a deuses mudos, a deuses que têm bocas e não falam, têm mãos e não apalpam, têm olhos mas não podem ver, e a Bíblia diz que tornam-se semelhante a eles aqueles que o adoram sem nenhum préstimo. Rabaiassou de Cantarabachai. Mas a Bíblia diz: Israel, adore ao Senhor e só a ele preste louvores e culto. Aleluia. Davi então tomou conselhos com homens. Eu quero te dizer nessa noite, não se esqueça de buscar primeiro o conselho do céu, o conselho do Deus de Israel, a buscar então o conselho em pessoas da terra. Por mais que eles te amem, por mais que eles possam te ajudar, eles podem até ter uma vontade boa e agradável para a tua vida no momento, mas a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita para a nossa vida todos os dias aqui na terra. Aleluia. Isso eu aprendo que os homens, os líderes, eles também falham, eles também erram, eles também pecam, eles também tomam atitudes que muitas vezes desagradam ao Senhor. E em 1 João, no capítulo 4, verso 1, diz: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Ei, não acredite em todos que dizem Senhor, Senhor, porque o Senhor mesmo diz na sua palavra que vai chegar a hora onde ele vai dizer: Senhor, em teu nome expulsei demônios, em teu nome falei várias línguas, em teu nome curei os enfermos, e o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim, ó malditos, porque eu não vos conheço. Oh, remachecanda, rabassande comanai. Ei, mas não deixe a presença por causa de homem nenhum. Ame mais a presença do que o presente. Ame mais a presença do que o palácio. Ame mais a presença do que aquilo que os homens podem te dar. Ame mais a presença do que o próprio título que você recebeu aqui na terra. Ame mais a presença do que
que os magistrados, do que os doutores que te acompanham e que muitas vezes te diz, anda para a direita, mas o Senhor diz, não é aí que eu te quero. Oh, remai, checanda, labasui, decomi, andarabachai. E a palavra do Senhor nos diz que eles concordaram, que Davi decidiu então tomar essa atitude, mas a palavra do Senhor nos diz que aquela arca já tinha sido tomada, já tinha sido tomada pelos filisteus e tinha na sua trajetória, para nós andarmos mais rápido, chegado até a casa de Abinadab. Mas na casa de Abinadab ela ficou ali por cerca de 20 anos ou mais, mas eles prestaram um culto indiferente àquela presença, eles não reverenciaram a glória, eles não deram préstimo ao Deus Altíssimo que se revelava no meio do seu povo através da sua glória e da sua presença. Sabemos que a arca foi feita por homens que foi na autoridade e instituição de Deus, né? O Senhor deu esta palavra ao seu líder Moisés, o Senhor então preparou aquele homem que a formou, ela foi feita de madeira, de acácia, que tipifica a humanidade humana, né? A vida humana que se corrompe. E ela foi então ali colocada com ouro por fora e por dentro, tipificando a divindade do Senhor. Quando ele entra dentro da nossa vida, ele faz diferença. Quando a glória dele vem sobre nós, há mudança na terra, há metanoia, mudança de entendimento. Ele dilata o nosso entendimento, ele muda as nossas atitudes, ele muda os nossos pensamentos e nós começamos a falar como o salmista Davi, sonda-me, Senhor, e conhece o meu coração, prova-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, aleluia. Acontece que, aceitando então buscar de volta esta arca, ela foi colocada na casa de Abinadab e ela foi então em busca, Davi mandou ir em busca até aquele lugar, ali foram em busca para trazer aquela arca e levar para Jerusalém, mas a palavra do Senhor nos diz que estavam ali guiando aquela arca e foi colocada em carros de boi. Foi colocada em algo que tipifica algo mundano, algo que era modelo dos filisteus. Ei, quantas vezes nós queremos carregar a presença de Deus em coisas mundanas, a presença de Deus em lugares que Deus não está, a presença de Deus em eventos que Deus não mandou fazer, a presença de Deus em coisas que Deus não se encontra. Assim, a intenção foi boa, mas a maneira como foi dirigida, a maneira como foi transportada foi abominável a Deus, porque a palavra do Senhor nos diz que a arca era para ser transportada nos ombros dos levitas, era para ser transportada por homens. Estes homens tinham que carregar o peso da presença de Deus sobre si, não era a presença para ser levada simplesmente em coisas, porque o negócio de Deus não é com coisas, o negócio de Deus é com pessoas. Porque desde o início da criação do mundo, Deus é um Deus de relacionamento, Deus é um Deus de intimidade, e a sua palavra diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer qual é a sua aliança, aleluia. Deus estava visitando Adão, Deus estava visitando Eva na viração do dia, todos os dias no jardim do Éden, porque Deus não queria ter a presença dele na vida de Adão e de Eva apenas um dia da semana, era todo dia, era toda hora, era todo o tempo, e é por isso que o Senhor nos diz, conhecei e prossegui em conhecer ao Senhor, aleluia. A ordem que o Senhor deu para que Moisés falasse com o povo era, diga ao povo que marche, é marchar na dor, é marchar na adversidade, é marchar na angústia, é marchar na aflição, é marchar na perseguição, é marchar na indiferença, mas em comunhão com Ele, com o Santo dos Santos, com o Senhor do Senhor, com aquele que trabalha para aqueles que nele esperam, com aquele que não há Deus nenhum que possa se comparar a Ele, ao Senhor Todo-Poderoso, ao El Shaddai, ao Deus de toda a terra, aleluia.
A arca então foi colocada em carros de boi. Uzá, então, você sabe muito bem, tentou tocar ali na arca. Quando os bois foram para tropeçar, ele então quis proteger a arca, quis proteger a santidade do Senhor através daquele instrumento que era dado por Deus para marcar como marco do maior sinal de fé dos hebreus, algo que tipificava a glória e a presença santa do Deus de Israel. Ele quis tocar para proteger, mas naquele momento, quando Uzá tocou na arca, ele desprezou o mandamento do Senhor. Ele desprezou a autoridade de Deus. Ei, para de usar o teu jeitinho brasileiro. Para de querer transportar a glória do teu jeito. Para de querer fazer a obra de Deus na sua vontade. Deus não precisa de ajuda de homens. Quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer criar, Ele cria. Quando Ele quer operar, a Bíblia diz, operando Deus, ninguém vai impedir. Ninguém poderá impedir. Uzá era um bom homem. Uzá teve uma boa intenção, mas Uzá infligiu a autoridade suprema, a autoridade celestial. E quando nós não obedecemos, mas nós queremos nos sacrificar com o nosso jeitinho, pensando agradar a Deus, Deus não está nesse negócio, aleluia. Oh, Remaia Xandecomanai. Quantos querem carregar a arca hoje de qualquer maneira? Quantos querem carregar a arca por fama? Quantos querem carregar a arca para estar no holofote? Quantos querem carregar a arca para ver quantos likes, para ver quantos famosos, para ver quantos estão pregando como ele prega, quantos estão cantando como ele canta, quantos estão chegando onde ele chega? Ei, o Senhor é o Deus que conhece a intenção do homem. Ele sonda o nosso coração. Xandecomanai. E a Bíblia diz que a humildade precede a honra, mas a soberba, ela precede a ruína. Cuidado como você está trazendo a arca de Deus. Cuidado como você está fazendo a obra. Quantos estão criando movimentos? Mas o Senhor falou comigo enquanto eu estudava. E eu estudei, copiei, escrevi, né, daquilo que o Espírito Santo me deu. Hoje em dia, muitos edifícios, mas poucos templos do Espírito Santo. Hoje em dia, muito barulho, mas pouca adoração. Hoje em dia, muita sabedoria humana, mas pouca glória de Deus. Hoje em dia, muita programação, mas pouca manifestação dos dons, das curas, dos prodígios e dos milagres do Senhor na terra. Hoje em dia, muito ajuntamento, mas pouca comunhão. Hoje em dia, muito título, mas pouca humildade. Hoje em dia, muita pregação, mas pouca vida. Hoje em dia, muito falar, mas pouco agir. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração, diga ao meu povo, carregar a arca é nos lombos, carregar a arca é nos ombros, carregar a arca traz peso. Este peso é peso de renúncia. Este peso é muitas vezes suportar o peso da traição, como Jesus suportou quando Judas quis lhe vender por 30 moedas de prata. Mas quando ele veio ao seu encontro e Jesus no Getsemane para ser entregue à morte e à crucificação, ele diz, amigo, a que tu viestes? Amigo, porque ele sabia que ele transportava glória, ele sabia a quem ele servia, ele sabia que a presença do seu Pai e do Espírito Santo da verdade era maior e melhor do que todas as coisas. Ei, carregar a arca no ombro fala de peso, de solidão. Muitas vezes você olha para a direita, olha para a esquerda, Deus, eu oro por tantos, eu ajudo a tantos, eu socorro a tantos, eu abençoo a tantos, tu cura tantos, eu estou enferma, tu salva tantos, meu marido está ali, Senhor, quem sabe até endemoniado, tu liberta tantos, minha família está oprimida, Senhor, tu opera em tantos lugares e eu estou aqui, Senhor, não posso nem contar para ninguém aquilo que me sobrevém, mas prefira hoje carregar o peso
peso da arca, da glória e da presença de Deus. Ainda que tu sofras, ainda que tu chores, com o Senhor é melhor, porque lá para onde nós vamos não vai ter lágrima, não vai ter dor, não vai ter sofrimento, não vai ter humilhação, não vai ter escárnio, não vai ter competição, não vai ter ignomínia, não vai ter divisão, não vai ter fofoca, não vai ter mentira, não vai ter disputa, não vai ter inveja, não vai ter contenda, não vai ter ciúme, não vai ter nem holofote, mas lá vai ter glória de Deus, porque a luz do próprio Senhor iluminará a nossa vida na nossa nova Jerusalém. Aleluia. Andacaia soube, andarabachai. Deus estava querendo dar uma oportunidade aos homens de parar e de refletir. Quantas vezes as tragédias acontecem conosco, não para que a gente pare no caminho, não para que a gente desista do nosso chamado, não para que a gente desista das nossas bênçãos e do propósito de Deus na nossa vida. Davi precisou ter um momento de reflexão. Ele quis fazer o bem, mas ele não meditou exatamente nos detalhes de Deus, na vontade perfeita de Deus. Ele fez na sua vontade, queria agradar sim, mas esqueceu que com Deus há métodos, com Deus há princípio, com Deus a obediência tem que falar mais alto. E a Bíblia diz que Davi se entristeceu muito quando ele viu um homem bom morrer por causa da justiça de Deus que desce na terra. Ei, Deus ainda mata, Deus ainda age, Deus ainda faz, porque aquele que quer tocar na sua glória, aquele que quer usufruir daquilo que é dele, aquele que quer transportar a sua presença em pecado, em maledicência, em desobediência, em rebelião, fora dos seus princípios, quando não há princípios, quando princípios são quebrados, quando a lei do Senhor, a palavra do Senhor, ela é abandonada, você pode perceber que Deus permite que a gente até faça, mas vai chegar a hora do acerto de conta, vai chegar a hora que nós vamos conhecer o livro dos Hebreus, onde o Senhor diz que Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor, e terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluia. Vamos aprender com os erros daqueles que são líderes, a não liderarmos como eles. Vamos aprender com os erros dos nossos pais, a não fazermos como eles faziam. Vamos aprender com os erros dos nossos filhos, a não agirem como eles agem. Vamos aprender com os erros daqueles que não perdoam, a perdoar como Jesus perdoou. Ei, era tempo de reflexão. Hoje o Senhor está descendo na terra aí onde você está. Decamaia soube comanai. Porque muitas vezes dizemos que amamos a Deus, mas não perdoamos o nosso irmão. Porque muitas vezes dizemos que queremos fazer obra do Senhor, mas temos divisão, temos partidarismo, achamos que tudo que fazemos é perfeito e que tudo que as outras fazem, as outras pessoas fazem é imperfeito, é lixo, de nada vale. Ei, quem sou eu e quem é você para ser juiz? Porque juiz só existe um, que é o Senhor, e os seus olhos são como chamas de fogo, e Ele contempla os bons e os maus na terra, e a obra dele, Ele quem põe na sua balança, é Ele que vai dizer, como diz a palavra em Mateus, no capítulo 25, que eu vou aqui abrir para ler contigo, como ele irá fazer bem direitinho. Diz assim, Jesus fala sobre o juízo final, Mateus 25, versos 31 a dizer: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque, presta atenção, igreja, tive fome e destes-me de
comer, aleluia. Tive sede e destes-me de beber, aleluia. Era estrangeiro e me hospedastes. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te visitamos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá: em verdade vos digo, que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ei, o que adianta dizer que eu sou uma pastora e vejo meu irmão morrendo de fome na esquina e faço de conta que ele não existe? O que adianta dizer que sou uma pastora de ovelhas, e os meus congregados e as minhas ovelhas me ligam, eu não sei nem se eles existem? Ei, o que adianta ver uma pessoa com problemas na corte, em aflição, não sabe falar o idioma inglês, não sabe como se defender e dizer: estou ocupado, me liga, passa depois. Vai chegar a hora do acerto de contas. Remaia Xérgia, Anagasúbia, remanto de quem deleva subcomanácia. Ai, 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 alguém vai gemer diante de Deus. Shedecanta, rabiasteri, come, andarabachai. E o Senhor vai te dizer: eu te dei uma chance, eu te dei uma oportunidade. Lembra do que eu disse a Pedro? Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Andagiasoubia, alabaxandecomanai. Sabe o que aconteceu então? Davi teve uma oportunidade de refletir. Reflita hoje naquilo que você tem visto que não tem te agradado. Reflita hoje naquilo que você tem feito que não tem agradado ao Espírito Santo. Ei, levante hoje de onde você caiu. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Andarabachandecomanai. Mas não viva de fracasso, não viva de derrota, não viva de passado. Ah, sua mente é a mente de Cristo, é uma mente abençoada, é uma mente capaz, é uma mente livre, é uma mente santa, é uma mente ungida, é uma mente próspera, é uma mente sábia, é uma mente prudente, é uma mente consciente, é uma mente inteligente. Ei, nem eu nem você não somos museus, porque o museu está cheio de coisas velhas, antiquadas, passadas. Hoje o Senhor quer nos trazer um renovo. Ele quer renovar as nossas forças como Ele renova as forças da águia. Ele quer nos levar ao primeiro amor. Ele quer nos fazer levantar de onde nós caímos. Filipenses 3:13 está escrito: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que era para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, com Cristo Jesus. É hora de refletir, porque Deus está te dando uma oportunidade. Se você tentou carregar a arca, mas você caiu no lesbianismo, você caiu na fornicação, você caiu na prostituição, você voltou a usar as drogas que você usava antes, você voltou a ir para aquela noite de motel, porque você sentiu necessidade física de estar de novo com aquele homem. Você cheirou cocaína, que um dia você disse: Senhor, estou livre nunca mais. Ei, se o Filho de Deus te libertar, oh, remandaga subiandarai, verdadeiramente tu serás livre. Remancho nenegaço.
Me chama a atenção que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele errava, ele caía, ele pecava, mas ele fez uma oração linda no Salmo 51, versos 10, 11 e 12 está escrito: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Ai, que coisa linda! Davi errou, mas ele não quis perseverar no seu erro. Davi pecou, mas ele não quis viver no pecado. Davi tomou atitude que ele entristeceu porque ele viu a justiça de Deus descendo na terra com o peso da sua mão, mas ele disse: Senhor, eu me arrependo na minha conjectura, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais fazer o que eu fazia, eu não quero mais falar como eu falava, eu não quero mais sentir como eu sentia, eu não quero mais andar como eu andava, eu não quero mais viver como eu vivia. Eu preciso trazer a arca do Senhor à minha vida, eu preciso trazer a arca do Senhor de volta a Jerusalém, eu preciso ser um transportador da tua glória. Eu não nasci para ser pai capacho do diabo, mas eu nasci para ser templo do teu Espírito Santo, morada do Deus Altíssimo, aleluia. E a Bíblia diz que Davi então tomou a atitude certa. A Bíblia diz que Davi por um tempo deixou aquela arca na casa de Obed-edom, que era aquele servo, que era aquele servo de cor vermelha, aquele escravo edomita, mas aquele homem humilde que o Senhor desejou então abençoar, porque abriu a porta da sua casa para entrar o Rei da Glória, para entrar o Senhor dos Senhores, para entrar o Deus que faz, o Deus que tem, o Deus que pode, o Deus que dá vida onde tudo está morto. Rica, labachanda, rabacai. A tua casa e o teu coração, onde você está hoje, é casa de Obed-edom. Qual é o culto que tu queres prestar a Deus hoje? É o culto de Abinadab? É o culto onde você sente a presença, mas é indiferente? É o culto onde você vê a glória, mas você diz: Senhor, hoje não dá, deixa meu marido ir para a igreja primeiro, deixa o Senhor me libertar deste vício primeiro, deixa o meu filho se converter primeiro, deixa eu comprar aquela casa primeiro, deixa eu me formar em teologia primeiro, deixa eu arrumar um emprego novo primeiro. Ou o culto que você presta ao Senhor hoje é o culto de Obed-edom, onde você vê que você não pode nada, onde você vê que a esterilidade está na tua vida, onde você vê que a fraqueza está ali, mas onde você entende que a graça do Senhor que te basta, porque é o poder dele que se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, o Senhor está batendo na porta do meu e do teu coração nessa noite. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo, aleluia. O Senhor continua sendo um Deus de relacionamentos, e o Senhor continua sendo um Deus que está escrito na tua palavra, que o justo pode cair 7 vezes, mas 7 vezes ele se levantará. E a Bíblia diz que quanto o céu se alteia da terra, assim é o amor, assim é a misericórdia do Senhor para com aqueles que o buscam. Alguém pode estar te julgando, alguém pode estar te chamando de prostituta, alguém pode estar te chamando de meretriz, alguém pode estar te chamando de drogado, alguém pode estar te chamando de ladrão, alguém está te chamando de corrompida, alguém está te chamando de mentirosa, alguém pode estar te chamando de todos os nomes que você jamais desejou ter. Mas faça algo exuberante para Deus hoje, faça algo excelente para Deus hoje, faça como Abinadab, abra a porta da tua casa espiritual, do teu coração, abra a tua vida para a arca entrar, faça como aquela mulher, aleluia, que ofereceu ao Senhor, quebrou o seu vaso de alabastro com um precioso
unguento de nardo puro. Era o que ela tinha de maior, era o que ela tinha de melhor, era aquilo que tinha preço, custava muito. Era o trabalho de um homem, de tantos dias de trabalho, praticamente um ano. O que ela estava ali produzindo, guardando, preparando, porque ela queria dar o seu melhor, ela não queria dar o resto. Ela não se preocupou com a crítica. Não se preocupe se a sua família católica vai te chamar de louco. Não se preocupe se o teu pai, que tem um centro de umbanda e até te consagrou ali, diz que tu seria um cavalo do diabo, mas o Senhor te chamou para ser transportadora da tua arca, transportadora da tua glória. Não se importe com as críticas, não se importe com os impedimentos. Andarabashai. Davi entendeu que como Deus estava abençoando a casa de Obed-edom, Deus certamente iria abençoar Jerusalém, o seu povo, a sua terra, a sua vida, aqueles que clamassem, se fizessem tudo segundo a tua vontade. Deuteronômio capítulo 28 nos fala das bênçãos que sobrevêm sobre nós através da obediência. Quando nós fazemos segundo aquilo que está escrito, cuidamos de fazer aquilo que está escrito na palavra do Senhor, aleluia. Bênçãos virão e nos alcançarão. Nós não vamos ter que correr na porta A, na porta B, na porta C, na porta D. A bênção vai correr atrás de mim e de você, aleluia, porque somos arca do Senhor. A presença dele está dentro de nós, a glória dele está conosco e as bênçãos virão ao nosso encontro, aleluia. E eu quero finalizar te dizendo, vai cortar. Calma aí, posso. Você tem que chegar. E agora? Ela te chama de novo. Meu Deus, abençoa, Senhor. Ele tá filmando. Problema não, Senhor, vai dar certo. Vai dar certo, sim. Depois a gente pede pra cortar. Meu Deus, e agora, nega? Ela entendeu. Jesus, eu fiz foi sair. Ela vai te chamar de novo. Você contou no relógio? Eu não contei não, nega. Mas eu já tô finalizando. Mas eu acho que tá saindo alguma coisa, né? O pau tá torando na casa do Juca, né? Meu Deus, que coisa linda, pastora. A mulher está escrevendo ali, Virgínia, uma pastora do Brasil. Eu quero. Meu Deus. Voltou. Vamos ver o que ela está falando aqui. Coloque aqui no seu comentário, Deus já falou comigo, porque Deus está falando tremendamente conosco nessa madrugada. Deus está falando coisas gloriosas, que coisa linda, gente. Que coisa, carrega a arca no ombro. Parece que ela estava até aqui, até o versículo, eu estava aqui sentada com meu esposo. E eu falei assim, que palavra que eu vou ler aqui hoje? Ele falou assim, lê Deuteronômio 28. E a pastora Ruth citando e falando coisas que a gente estava falando aqui dentro de casa. Glória, falou, pastora Brisa, dê a presença, pastora, né? Começamos um momento de oração falando sobre trazer a presença de Deus dentro da nossa casa. E o Espírito Santo é tão glorioso que a gente começou a falar absolutamente nada a respeito da palavra. E o Senhor já veio te trazer com essa palavra maravilhosa. É um dom mesmo que o Espírito Santo quer entrar dentro da nossa casa. Pode continuar, pastora. Depois a senhora passa para a família e faz o jeito. Aleluia. Já estamos concluindo, amados. Eu só queria te dizer que Davi não perdeu a sua oportunidade. Ele não simplesmente parou no meio do seu erro.
Ele não parou no meio da sua decepção. Tem muita gente deixando a amargura, a dor, a decepção, a falha parar a sua caminhada. Levanta de onde você caiu. Recomeça novamente. Hoje é noite que o Senhor quer restituir a glória e a unção dele sobre a sua vida. E a glória da segunda casa será muito maior do que a primeira em tua vida. Aleluia. Sabe o que Davi fez? Ele fez a coisa certa. Não simplesmente do jeito dele, mas do jeito de Deus. E a Bíblia diz no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 15, a partir do verso 13, pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez ruptura em vós, em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. Faça a vontade de Deus do jeito dele, não do seu. Se é para renunciar, renuncia. Se é para abandonar, abandona. Se é para obedecer, obedeça. Se você tem que chorar, chore. Mas você vai sorrir, porque o choro vem ao anoitecer, mas a alegria o Senhor traz quando o amanhecer vier para a tua vida, aleluia. E outra coisa que Deus colocou no meu coração é que não adianta dizer que estamos carregando a arca e não fazermos a obra de Deus como Jesus fez. Como? Amando, servindo, porque quem tem a presença ama. Quem tem a presença socorre. Quem tem a presença auxilia. Quem tem a presença compartilha. Quem tem a presença, a unção está derramada na sua cabeça e desce e transborda sobre a sua vida. Quem tem a unção faz sombra, porque acolhe aqueles que estão ao seu lado. Quem tem a unção perdoa, porque entende o quanto foi perdoado. E ainda que perdoar para ele é difícil, ele entende que não tem como chegar ao céu se não for através do perdão. Quem tem a unção e a presença é curado por Deus e pode curar outros que estão feridos. Quem tem a presença não se preocupa com aqueles que vão dizer ao seu respeito qual é a nota, qual é a aparição deles a seu respeito ou o valor que eles te dão, porque quem tem a presença tem identidade. Quem tem a presença sabe o que ele é em Deus e quem Deus é para a sua vida, aleluia. Davi então preparou tudo da melhor maneira, não agora em carros de bois, mas a arca foi levada sobre os ombros dos levitas, e a arca foi levada também através de louvores e adorações. Houve a verdadeira adoração, e os adoradores que Deus está buscando são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eles davam 6 passos, e ali a cada 7 era ali sacrificado algo ao Senhor. Deus teus passos de sacrifício, Deus teus passos de trabalho, Deus teus passos para chegar diante do Senhor com gratidão, com adoração, com louvor e com trabalho. Não apresente as suas mãos vazias a Deus. Se Ele te chamar hoje, o que você tem para entregar diante da sua presença, aleluia. E para a gente finalizar, Davi disse assim no Salmo 119, verso 11: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. E Paulo, em Efésios 5,18, disse assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Essa noite, meu irmão e minha irmã, é noite de clamarmos pela presença, é noite de enchermos do Espírito Santo, é noite de recebermos o perdão de Deus. Sabe o que aconteceu com Obed-Edom? Ele não se contentou em ficar na sua cidade, nem na sua casa literal, quando a arca foi tirada de lá. Aleluia! Ele acompanhou os passos,
Ai, decanta lavachande comanai da arca. Ele foi transportado, seu coração, a sua vida e tudo que ele tinha, a presença da arca onde ela estava. E a Bíblia diz que ele se tornou um guardião da arca, um porteiro que guardava a arca do Senhor. Lute por aquilo que é de Deus. Faça aquilo para o qual você foi chamado. Valorize a presença do Senhor. Não faça como Mical, desprezou a adoração, desprezou a glória de Deus, desprezou a presença de Deus. Já Davi não se preocupou com o cetro, não se preocupou com a coroa, não se preocupou com o reinado humano, não se preocupou com as suas vestes reais. Ele despojou de tudo que ele tinha e era, vestiu com um éfode de linho como um sacerdote, porque naquele momento o reino que para ele realmente tinha valor era o reino de Deus, era a presença do Altíssimo, o que ele tinha de mais precioso em sua vida.